Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers e hoje nós vamos avaliar e indicar um filme. E isso quer dizer que é o retorno das cinzas no meu quadro favorito, que é a Cultura Z. E hoje a gente vai falar sobre o filme Robô Selvagem, que é uma animação de drama e ficção científica baseada na série de livros Wild Robot, de Peter Brown. Na verdade é Robô Selvagem desse mano aí. E a pergunta que fica é, será que podemos apresentar algo sobre maternidade, ser mãe e seus desafios, ou até questionar propósitos de vida por meio de um desenho? Bom, esse filme segue a história e a jornada de uma robô chamada Rossum, com 2 Zs inclusive, adoro, tem Z, eu fico pirado. Unidade 7134, ou como nós descobrimos, apelidada de Roz. Após um acidente, Roz se vê sozinha em uma ilha deserta, onde ela aprende a se adaptar a esse ambiente selvagem e aos seus moradores, que são animais. Não existem seres humanos nessa ilha, ela está ali sozinha apenas com animais e tendo que entender como que eles vivem, como se comunicar com eles, até que uma reviravolta acaba acontecendo e ela adota um filhote de ganso. Essa animação ela é dirigida e roteirizada por Chris Sanders, sei lá quem é esse cara, mas eu sei que ele faz coisa boa como Treinar Seu Dragão. Então ele tem essa habilidade de trabalhar com temas familiares com muita sensibilidade, não de uma forma escancarada assim, mas de uma forma profunda, em que você vai, além de se envolvendo com os personagens e com a história, você também vai aprendendo um pouco sobre as dinâmicas da família. Se você assistiu como Treinar Seu Dragão, você sabe exatamente do que eu tô falando. Agora, pra mim, como um cara mais da estética da arte, pra mim o ponto alto dessa animação é o seu estilo estético, que é do Aranhaverso. Sabe aquela pegada meio 3D, mas que depois vem com desenho e pintura, assim, um lance meio aquarela, com rabiscos, assim, meio história em quadrinhos, que foi a proposta do Aranhaverso? Esse filme tem a mesma coisa. E, esse estilo chegou pra ficar, porque se vocês forem pensar, Aranhaverso, o primeiro revolucionou, veio o segundo, chutou lá em cima ainda mais o nível, com beleza e com utilização de cor e estilo. Aí vem Gato de Botas e pega isso também e ficou muito legal, e também tem uma animação das Tartarugas Ninjas que utilizou o mesmo estilo. Aí vem Robô Selvagem e trabalha da mesma forma, só que ele não pegou esse estilo só porque, é legal, é bonito, todo mundo tá fazendo. Não, porque isso tem relação com a animação. Ela começa mais 3D e não com tantos desenhos e pintura, tudo e tanta cor, mas até meio cinza. E conforme a Roz, a robô, vai se transformando, ficando menos artificial, até mais humana, a animação vai ganhando mais cor, mais tinta e vai ganhando mais beleza, saindo daquele cinza mais artificial para um lance mais rústico, pintura, desenho, assim, que tem, mano, eu sou fã dessa parada, velho. Além de uma trilha sonora incrível também, inclusive foi indicada ao Oscar. Mas quando a gente vê o filme, a gente consegue ver pontos, já que nós temos a cosmovisão bíblica aqui, a lente que nós vemos as coisas é por meio da Bíblia e por meio do Evangelho. A gente consegue perceber que, apesar de não ser um filme cristão, tem vários valores que a gente consegue aprender aqui. Um deles é a respeito de família, em específico maternidade. Família, porque ali surge algumas pessoas que se encontram e formam uma família, uma rede de apoio. Mas maternidade, porque a Roz tem esse desafio de ser mãe agora, que caiu no colo dela quase que literalmente um filhote de ganso, que agora ela é responsável por cuidar e ensinar tudo. Então ela tá aprendendo a ser mãe. E uma coisa que eu acho interessante é que não é só ser mãe, mas é uma mãe que adota. Então tem o tema da adoção aqui. E como ela desenvolve um amor e um carinho como se ela tivesse gerado aquele filhote. Um ser artificial, um robô, começa a criar um laço profundo, humano, com um filhote de ganso. Então a gente vê que isso é possível, esse amor profundo, essa preocupação, porque ela vai ter que criar esse ganso agora, inclusive capacitar e treinar ele para que ele possa fazer a imigração e abandonar ela e viver a vida dele como um ganso adulto. Você que é mãe sabe exatamente do que eu tô falando, de quando o seu filho ou sua filha tá amadurecendo e crescendo e você vai vendo aquilo passar e começa a dar um negócio aqui dentro de você. Um outro assunto é falar sobre vida em comunidade. Os animais ali vivem em uma ordem criada, e a gente, como cristãos que lemos a Bíblia e sabemos um Deus criador que criou toda a realidade, esse padrão, esse estilo, essa ordem foi dada por ele, eles vivem conforme essa ordem. E tem momentos que eles abrem mão, eles botam pra fora o lado de tipo, eu sou predador, vou te comer, vou acabar com você porque aqui a vida é selvagem. Eles abrem mão disso porque eles precisam sobreviver ao inverno. Então a gente percebe que abrir mão às vezes das nossas diferenças, um problema comum pode acabar com as nossas diferenças e nos ajudar
a viver de uma forma muito mais comunitária. E sabe que é um outro jeito muito legal de você demonstrar amor ao próximo? Cara, é dando um like nesse vídeo nesse momento, para que mais famílias, mais pré-adolescentes possam ter acesso a esse conteúdo daqui. Agora que você vai demonstrar seu amor de verdade por nós, se você se inscrever no canal e compartilhar com alguém, mano, na real vai cair uma lágrima aqui desse sentimento de amor que eu vou ter por você. Outro assunto importante é o que nos torna humanos, velho. Porque, ó, desde que Deus criou Adão e Eva e eles desobedeceram, foram contra a ordem dada por Deus, o pecado entrou na realidade e começou a destruir a nossa humanidade. Nós estamos nos tornando cada vez mais desumanos e menos vivendo aquilo que Deus planejou para nós. Nós vivemos uma relação de usar e consumir a criação. Até os nossos relacionamentos são guiados pelo que essa pessoa pode nos trazer. É consumo, é absorver, é egoísta, entendeu? É desumano isso, a humanidade não foi feita para isso. A gente perdeu toda aquela inocência da infância, que é querer fazer um amigo e que não tem nada para me dar em troca, assim. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, não importa, eu quero o tempo dele pra gente viver a nossa amizade, estar juntos. A gente começa a perceber isso na Ross, em que ela começa a viver uma bondade que não faz parte da sua programação, mas que é desenvolvida por meio do envolvimento que ela tem com os animais, e isso vai tornando a Ross cada vez mais humana e menos artificial. Contrastando com a gente, porque você vai começar a ver, quando você assistir o filme, que os poucos humanos que aparecem, eles vivem num contexto artificial, um contexto distante da criação selvagem que a Ross está vivenciando. Eles estão num guetinho lá, pós uma catástrofe, vivendo de forma completamente artificial, sem contato com a criação. E nós também estamos nos tornando cada vez mais artificiais por conta de usar mal a tecnologia. A tecnologia é um problema? Não é, mas a forma como a gente interage com ela por causa do pecado é ruim, que deixa a gente desumano. A utilização de mídias sociais viciantes, meu. Aqui vai um aprendizado para nós. Precisamos sair da frente das telas, que no final são espelhos onde nós estamos nos vendo, onde a gente olha só para nós mesmos de forma egoísta, o algoritmo o tempo todo quer me agradar e no final tá me deixando burro, e eu fico preocupado com a quantidade de pré-adolescentes que tem pouquíssima interação com a natureza, velho. Meu, vai para fora, entendeu? Vai olhar para o que está acontecendo aí, vai lidar e se relacionar com pessoas e menos com máquinas, com a tecnologia. A gente tem que dizer não para relações utilitaristas, onde eu olhe para essa pessoa, o que ela tem para me oferecer. Não, a gente tem que acabar com isso. Isso não foi a intenção de Deus desde o começo. A gente foi intentado, planejado, criado, para contemplar a criação e se relacionar com Deus por meio da sua palavra. Sai da tela, pelo amor de Deus. O filme a gente vê um questionamento de propósito. Porque a Ross, né, esse robô que foi se tornando cada vez mais selvagem, e por se tornar cada vez mais selvagem, interessantemente mais humana, ela tem plano e valores que foram colocados em sua programação, que são transformados e são trocados por meio da experiência com a maternidade. E a gente também tinha um propósito desde o começo, desde a fábrica que foi com Deus, só que o pecado trocou esses nossos valores. E o nosso propósito hoje, graças a Jesus Cristo, é poder se tornar mais humano novamente. Nos tornarmos mais humanos e menos desumanos. E seguir o plano inicial de Deus, que é interagir, cuidar, desenvolver tecnologia em parceria com a criação, sem destruí-la, mas cultivando e cuidando daquilo que Deus nos deu. Para avaliar esse filme agora, gente, eu tô criando um padrão aqui de 0 a 5 Zs. Quantos Zs você dá para um filme? Eu vou dar 4.5, porque assim, confesso, se fosse um Aranhaverso eu já tinha dado 5, assim, porque me arrebatou enquanto eu assistia. Mas esse filme é muito bom, merece um 4.5 Zs de avaliação. Se você quer se aprofundar um pouco mais sobre os temas citados hoje, eu quero indicar alguns outros filmes para você. O primeiro deles também é uma animação, que é a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Inclusive tem até uma estética meio parecida, assim, ele é da Netflix, que vai falar sobre inteligência artificial, tecnologia e problemas familiares ali, e como eles vão ter que lidar com tudo isso enquanto eles batalham contra máquinas. Então é tipo, pegar tudo que é legal e colocar junto. Procurando Nemo, só que aí eu quis trazer agora o olhar de um pai. Que você tá vendo um pai que perde seu filho e a sua incessante busca para resgatar ele e para estar com ele novamente. E como no meio do caminho encontra uma pessoa ali que adore, que aí eles vão começar a formar uma família ali de certa forma. Meu, muito legal e tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Outro é um filme, não é uma animação como os dois anteriores, que é Matilda, que é a respeito de uma menina brilhante e sua conexão especial com uma professora chamada Miss Honey. E como essa professora acaba se tornando uma figura materna, amorosa,
pra com ela. E pra fechar, o filme extraordinário, que de fato é incrível e mexe com a gente, é filme pra você assistir e chorar, que é sobre aquele menino que tem uma deformidade no rosto e usa um capacete de astronauta, e como ele vai enfrentar vários desafios na escola com o apoio incondicional de sua mãe e de sua família. Bom, se você acompanhou até aqui, coloque seu comentário aqui embaixo a respeito do nosso vídeo ou a respeito do filme Robô Selvagem, se você assistiu, se você concorda com o que eu falei, ou se não concorda, eu quero ouvir um pouco sobre você. Coloca aqui e também me indica aí outros filmes, séries, jogos, histórias em quadrinhos que falem a respeito de temas familiares, para que eu e outras pessoas que lerem seu comentário possam ser abençoadas por esse conteúdo que você vai compartilhar.